Olá, boa noite. Já já começaremos mais uma edição do Elas Debatem, daqui a uns 5 minutinhos. Para quem não me conhece, eu sou Ive Malafaia. A nossa convidada, Paula Mena Barreto, já ingressou. Começaremos daqui a alguns minutinhos uma conversa muito interessante sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente. Olá, oi Paula, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar daqui a uns minutinhos. Isso, Nossa live está marcada para as 19. é, Vamos aguardar o pessoal entrar tá ótimo, e já começaremos. combinado. Essas tecnologias, né, agora tem que esperar todo mundo entrar, tem horário. Sim, estou vendo aí algumas pessoas maravilhosas, conhecidas. Não quero ser injusta, mas a minha amiga Dulce entrou. Queria dar um oi para ela. Vi que a Cecília entrou também. Cecília, muito feliz de me ver no Insta. Pois é, não é todo dia, né? É verdade. Vi que já temos representantes aqui do nosso escritório. Para quem não sabe, a nossa convidada e uma das mais nova integrante do Elas no Processo, eu e a Paula trabalhamos juntas, então já Pois estamos vendo é, aqui o apoio em massa do escritório. institucional aqui, né? Estou tentando ignorar a campanha aqui para fazer um Insta. Estamos todos hashtag tem que ter Insta. Vamos Faltam esperar dois um pouquinho, minutinhos, porque né? só para o pessoal poder entrar, né? Sim, sim, com certeza. A Dulce tá brigando com você, hein? Sim, ela já falou em alguns Sempre, né? vídeos nossos. Você não divulga o trabalho. Dulce, só pra você saber que eu não discordo só de você, hein? Eu e a Paula hoje acho que a gente não vai concordar em algumas coisas. Tô começando a achar que o problema é comigo. Exatamente, exatamente. Acho que já dá pra gente começar, né, Paulinha? Não, vamos lá, vamos lá. Então, recomeçando, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ive Malafaia, integrante com muito orgulho desse grupo de mulheres maravilhosas chamado Elas no Processo. E o Elas, na verdade, já existe há alguns anos, mas essa pandemia, enfim, foi um mal que trouxe um bem. Nós conseguimos, enfim, dar uma identidade aí bem mais marcante para o grupo e conseguimos abrir esses canais para que a gente possa, além de realizar eventos, ter a oportunidade de ter debates bem profícuos, como o que eu acredito que acontecerá hoje. Então, no Instagram do Elas, nós temos algumas atividades, como Elas Debatem, que é o que nós faremos hoje, onde membros do grupo, enfim, discutem sobre temas relevantes de direito processual. Temos o Elas Convidam, que é uma outra atividade que nós convidamos pessoas externas ao grupo para debater sobre direito processual, e tem o Elas Apresentam, que é a nossa iniciativa de apresentar essa mulherada do processo para o Brasil afora. Então, eu apresento aqui a Paula Mena Barreto, que é uma das mais novas integrantes do nosso grupo. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. E espero que. Eu tenho certeza que você só vai somar com o nosso trabalho. E espero que seja, enfim, seja tão bom para você quanto tenho certeza que vai ser para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a introdução da Ive, né? Além de sermos amigas pessoalmente, né?
Eu admiro muito o trabalho dela, não só acadêmico, como profissional também. Como a Ivy comentou, a gente trabalha junto, então a gente ainda tem essa vantagem. Acho que por isso também que a gente quis fazer essa live juntas, né? E o interessante aqui pra gente é que a gente, apesar, né, de concordar em várias coisas, trabalharmos juntas em vários assuntos, a gente discorda muito teoricamente em outros assuntos. Então a gente achou que o debate pudesse ser rico também, porque concordar com tudo nunca vale a pena, né? Então eu queria agradecer a Ivy por estar representando elas no processo, agradecer o convite para participar dessa live. Vai ser muito interessante, com certeza. Agradecer todo mundo que a gente já viu que já entrou. E para a gente começar aqui o assunto, porque eu acho que é muito tema para pouco tempo, né? Quanto mais a É gente tenta verdade. delimitar um assunto no processo, mais polêmicas surgem, etc. Como todo mundo diz, processualista adora criar polêmica onde não tem, então a gente tem sempre uma brecha, alguma coisa para debater. É verdade. Então, Paula, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que eu acho um dos mais difíceis de tratar, do Código de Processo Civil de 2015, que é sobre a tutela antecipada antecedente. A gente vai focar mais aqui na questão da estabilização da tutela antecipada antecedente. E eu e a Paula tivemos uma ideia para tornar aí o nosso bate-papo mais dinâmico, mais pinga-fogo, da gente, enfim, tecer considerações, parágrafo por parágrafo, do artigo 304. Como a gente vai focar na estabilização, sem prejuízo de remissão aí a alguns pontos do artigo 303. Então, assim, só como considerações iniciais, e aí já adentrando, enfim, na análise do caput e do parágrafo primeiro, a tutela antecipada antecedente, na minha opinião, ela não é difícil de tratar, não porque o instituto em si seja difícil, ou seja, imagino que a ideia que se teve para esse instituto era para ter sido uma coisa fácil. Mas, assim, da forma como ela está colocada no artigo 304, eu acho que, na verdade, uma coisa que era para melhorar a atividade jurisdicional e servir o jurisdicionado acabou se prestando para criar muito mais confusão e causar aí uma dispersão jurisprudencial sobre o tema, porque, de fato, a redação da norma não ajuda muito. Eu e a Paula, a gente já conversou um pouco sobre esse tema e a gente vai ter aí algumas questões sobre o que é de lege lata e o que é de lege ferenda com relação à tutela antecipada antecedente e a sua estabilização. O primeiro ponto, Paula, da nossa conversa seria o CAPT já emendando com o parágrafo 1º do 304. O CAPT diz, enfim, que não interposto recurso contra a decisão que deferiu a tutela antecipada antecedente, a decisão estabiliza. E emendando já com o parágrafo primeiro, diz ele que uma vez estabilizada a tutela, o processo é extinto. E aí, rapidamente, as minhas considerações, eu vejo um problema que, na verdade, não foi criado pela lei, mas pela doutrina e pela jurisprudência, e no parágrafo primeiro, uma esquizofrenia, considerando o texto do artigo 303. Com relação a como a tutela estabiliza, eu entendo que a norma foi muito clara no sentido de restringir a estabilização, a interposição de recurso. E, certo ou errada, acredito que foi uma opção legislativa. Até porque o anteprojeto, e posso estar enganada, mas acho que até a versão do Senado, a redação que tinha era que se a tutela não fosse impugnada, algo assim, mas era uma redação mais genérica. E eu me lembro, isso claramente ainda na fase do anteprojeto, eu ainda estava fazendo mestrado lá na PUC, em São Paulo, a gente estava num crédito da professora Tereza, e a gente
enfim, debateu sobre isso É porque eu acho, Ivi, e antes nos da gente questionamos. começar até da questão do recurso, acho que a gente precisa falar um pouco do Instituto, né? Da criação do Instituto. Essa que eu acho que é que a gente precisa, para pelo menos partir de alguma questão preliminar, né? Ah, É, tudo bem, se você quiser, já a palavra está com você. não, é só porque eu acho que assim, para a gente começar na polêmica, né? Porque a polêmica que a Ivy está tratando do recurso é uma das mais interessantes, mas eu acho que e aí eu acho que você pode expor melhor, entende que na forma que foi colocado, ele é mais uma forma de pedir a tutela antecipada, não é isso? E aí acho que você pode fazer uma introdução até nesse ponto para a gente, até antes de entrar no recurso, começar na preliminar do próprio Instituto, né? Do conhecimento do Instituto para a gente poder avançar, porque eu acho que em vários momentos a gente vai ter que voltar a isso. Ah, enfim, Paula, deu para mim deu uma travadinha. O que você quer que eu fale, em síntese, enfim, a ideia do instituto. É isso? Assim. Não, desculpa. Na verdade, assim, só porque a forma que ele foi criado, né, introduzido no código, a forma que ele foi separado, eu acho, como tutela antecipada, né? E aí, tutela antecipada, cautelar, antecipada, Ah, tá. Vamos fazer um antecedente, organograma incidente. bate Exatamente, pronto agora de exatamente. tutelas provisórias, enfim, disciplinadas, enfim, o CPC atual, ele sistematizou, acho até de uma forma muito melhor do que estava organizada no código anterior à figura da tutela provisória. Acho que foi abaixo aquela clássica discussão doutrinária de diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar, o que era fumus, um grande fumus, um pequeno fumus, uma probabilidade, uma possibilidade de bom direito, enfim. E sistematizou que a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. Dentro da tutela de urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar, e aí cada uma dessas tutelas de urgência com seu objeto próprio. A tutela cautelar, ela acautela o processo, o resultado do processo, e a tutela antecipada, ela vai cuidar de antecipar os efeitos, ou seja, ela vai cuidar da parte, para que a parte não, enfim, por uma questão enfim, de cada processo, mas que ela não tenha o seu direito perecido antes de uma decisão final. E dentro do Instituto da tutela de urgência cautelar e antecipada, cada uma delas foi disciplinada na modalidade antecedente e incidental. O Instituto da Estabilização da tutela antecedente só acontece nos casos de tutela antecedente. Não haverá estabilização da tutela incidental. Então, é um instituto, enfim, o foco hoje da nossa fala, que seria a estabilização da tutela, é restrita, pelo menos no meu entender, não sei se há controvérsias do lado da Paula, à tutela antecipada antecedente. Então, dito isso, Paula quer complementar mais alguma coisa? Ou a gente já volta para o pinga-fogo lá do CAPT do 304? Tá, você quer complementar mais alguma coisa ou a gente já segue? Não, pois é, eu acho que é mais um problema de enquadramento aí do próprio legislador, né? Como a Ivy bem colocou ali, o código veio com essas separações, eu acho que foi, inclusive, muito proveitoso essa nova divisão que fizeram. Caíram várias polêmicas, né? Como a Ivy falou sobre cautelar, antecipada e etc. O problema é que esse novo instituto, né, que é essa tentativa de estabilização dessa tutela, parece que ela foi mal colocada e, a meu ver, até mal redigida
aí na forma que ficou, né, na versão final. Claro que o código aí, quando tramitou no Congresso, passou por várias alterações legislativas, né? Era um código grande, tinham muitas inovações, então é sempre um processo muito complicado. E na forma que ele ficou no final, eu acho que não era exatamente como eles pensaram no início. E isso criou várias polêmicas, né? A começar por essa que a Ivy estava levantando, exatamente do pinga no processo, que eu acho que é uma das mais difíceis aí de se discutir. Mas, Ivy, continua na sua linha de raciocínio aí para falar da questão do recurso, né? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, no meu entender, a norma foi muito clara e trata-se de uma opção legislativa, podia sim ter sido colocado como existia na versão até do anteprojeto, se falava aí em impugnação. E, enfim, no tramitar aí do projeto de lei, ficou restrito a recurso. O STJ, enfim, acho até antes, porque os julgados que eu vou mencionar são de 2018 e 2019, então a própria doutrina já tinha se posicionado, uma parte dela no sentido de abrir esse conceito de recurso para qualquer ato de oposição à tutela antecipada para evitar a sua estabilização. E nesse sentido, em 4 de dezembro de 2018, foi julgado o recurso especial 1760966 de São Paulo pela terceira turma, acórdão de relatoria do ministro Belize, acolhendo esse entendimento de parte da doutrina, no sentido de que a parte poderia não ter interesse em recorrer, a parte ré no pedido de tutela antecipada antecedente poderia não ter interesse em recorrer, e isso fica muito claro no acórdão quando ele diz: você estar-se-ia obrigando o jurisdicionado a recorrer e abarrotar os processos de agravos, quando, na verdade, a única intenção seria evitar a estabilização e não propriamente a reforma da decisão. E esse julgado foi no sentido de admitir uma contestação a esse pedido de forma a bloquear a estabilização. Um ano depois, mais ou menos, a primeira turma do STJ, ao julgar o recurso especial 179-7365 do Rio Grande do Sul, decidiu em sentido diverso por maioria, acórdão relatado pela ministra Regina Helena, no sentido, na linha do que eu acabei de me posicionar, ou seja, foi uma opção legislativa e a gente não poderia aumentar o que a lei restringiu. E aí, antes, Paulinha, de te passar a palavra, eu concordo com esse entendimento da primeira turma. Acredito que essa opção legislativa por restringir ao recurso não representa uma diminuição da garantia do jurisdicionado, porque existe aí a válvula de escape à não estabilização, e acredito que foi uma opção legislativa, boa ou ruim, foi uma opção legislativa, porque você tem como evitar a estabilização, mas a lei diz qual foi a forma. O que você pensa? Aí começam os nossos problemas, né? Essa questão que eu acho que é uma das mais interessantes, e até por isso eu pedi para você ver se a gente fazia um retrospecto aí, que na verdade, o meu problema é uma questão de entendimento sobre o Instituto, né? A meu ver, assim, isso a gente discutiu aqui internamente, porque a gente discorda diametralmente dessa premissa, na verdade. A ideia do Instituto, na verdade, seria exatamente você criar uma estabilização quando você não tem a possibilidade de uma tutela final. Então, esse Instituto, para mim, na verdade, seguindo a linha do raciocínio criado pela professora Ada, né, quando desenhou essa questão da estabilização da tutela, seria uma espécie de tutela autônoma mesmo, né? Ou seja, seria requerido pelo autor aquele pedido de forma antecipada, na hipótese de não impugnação pelo réu, e aí por isso, genericamente, né, não impugnado ou contestado ou agravado pelo réu,
essa decisão, esse processo se extinguiria nele mesmo. Então, na linha do raciocínio, né, você só poderia falar, a meu ver, em estabilização de decisão, qualquer que ela fosse, se a gente tivesse uma decisão que ela não tivesse um processo tramitando após ela. Então, que a gente tivesse uma tutela sumária, mas que a gente não fosse ter uma tutela final. Por isso que eu entendo que nessa linha de raciocínio, tanto faz se o autor contesta ou se o autor agrava. Porque, na verdade, assim que ele pedir tutela final para esse processo, assim que ele pedir o desenvolvimento final, resultado final, satisfativo, apreciação de questões de direito e etc., ele perderia o direito, ele, réu, ou o autor, se fosse o caso, a uma tutela estabilizada. Exatamente porque eu não consigo enxergar, nem pelo desenho do novo código, uma estabilização que não seja a estabilização final do processo. Mesmo que a gente crie essa pequena estabilidade, porque não é uma estabilidade que vem com a cobertada da coisa julgada material, essa pequena estabilidade, que aí é outra questão que a Ivy vai colocar aqui, polêmica, mas essa estabilidade, a meu ver, ela só poderia existir se a gente não tem um provimento final de mérito. Então, nessa linha de raciocínio, e não para tentar reinterpretar, e aí eu concordo com a Ivy, né, que por opção legislativa constou a palavra recurso. Mas, seguindo até a doutrina que defende a interpretação ampliativa dessa palavra, que na verdade é isso que é o difícil, né? A gente dizer que recurso é outra palavra no código, né? Já que ela é utilizada em tantos outros momentos, mas reinterpretar como impugnação, que de fato constava na versão do Senado, né, do projeto, mas não constou na versão da Câmara, porque, na verdade, assim que impugnada pelo réu, ou seja, assim que o réu não concordar com esse pedido antecipado de alguma forma e pedir um provimento final de mérito, isso impede estabilização dessa decisão, a meu ver. E aí, se a gente impede estabilização, tanto faz se eu vou pela via da contestação ou pela via do recurso. Muito parecido, na verdade, a ideia com o Instituto do processo monitório, né? Que assim que você embarga o processo monitório, ele simplesmente passa a tramitar pelo rito comum, né? Que era aquele processo ordinário que a gente chamava, mudou de nome, mas na verdade é a mesma coisa, né? O processo pelo rito comum. Na verdade, esse processo ele vai deixar de ter aquela tutela, que, por exemplo, seria o processo monitório, que já converteria o título em título executivo, né? E na tutela antecipada, a mesma coisa. Aquela decisão já passaria a virar título, né? Executável automaticamente, né? A partir do momento que não há manifestação de oposição da parte, que na monitório seriam os embargos monitórios, mas aqui a gente está falando da defesa ou do recurso, no sentido de requerer um provimento final, com apreciação de todas as teses de defesa, né? E a partir do momento que ele requer a apreciação das teses de defesa, ele está pugnando para uma tutela final, que aí eu acho que não condiziria com essa estabilização. Então, eu super concordo com o que você diz, só que eu acho que essa interpretação que é dada por uma parte da doutrina a qual você se filia e foi dada pela terceira turma do STJ é mais de lege ferenda do que de lege lata. Aliás, eu acho que eu já vou antecipar minhas conclusões sobre esse instituto, porque ele, de lege ferenda, ele é maravilhoso. O problema é ele de lege lata. E já, como você falou aí, Paula, na questão de fazer um comparativo entre a tutela antecipada antecedente e o processo monitório, eu acho que aí a gente já entra no nosso segundo problema, que é a previsão do parágrafo 1º do 304. Porque esse dispositivo determina que, se a tutela for estabilizada, o processo será extinto. E aí eu tenho que dar um passo para trás e falar do 303, que na verdade eu acho que disciplinou mal as providências que devem ser tomadas quando do deferimento
da tutela antecipada antecedente. Porque diz o 303 que, deferida a tutela pedida pelo autor, o autor deve ser intimado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, e o réu deve ser intimado dessa tutela e citado, e aí de duas uma, ou citado para audiência de conciliação ou mediação, enfim, do 334, ou direto, enfim, caso o autor já diga que não tem interesse na audiência, etc., ou já citado para apresentar, enfim, uma manifestação a esse pedido no prazo de 15 dias. O que acontece na prática, se a gente for levando a ferro e fogo o que está escrito na lei? O prazo do autor vai acabar primeiro, porque mesmo que a gente pense aí numa intimação e citação eletrônica, existiria aí pelo menos o prazo de 10 dias corridos para que se presumisse que essa citação foi lida, esse mandado aí de citação e intimação, para depois ter o prazo de 15 dias para recorrer ou não recorrer, ou impugnar, o que quer que seja. Então, assim, antes do réu se manifestar no sentido de concordar ou não se opor, enfim, antes de qualquer providência que o réu possa tomar, o autor já emendou a petição inicial. Então, assim, e emendou e já fez o seu pedido de mérito. Então, por que eu falei no início, há uns minutos atrás, que tinha uma esquizofrenia nesse parágrafo primeiro 304? Porque a situação ideal é a que você colocou há minutos atrás. A tutela é deferida, o réu é intimado e ele tem a opção de se opor ou não. E depois daí deveria começar alguma coisa, porque se ele não se opuser, processo extinto, perfeito. Se ele se opuser, ele vai, no meu entender, interpor o recurso, a petição inicial vai ser emendada, a vida que segue vai virar um processo comum e esse pedido antecedente vai ter um trâmite muito parecido com o de um pedido incidental. Só que não é isso que acontece. Então, a gente vai ter a situação esdrúxula de um processo com uma tutela deferida, eventualmente até sem oposição da parte contrária, mas já com uma emenda inicial, ou seja, vai existir nestes autos um pedido de mérito sem custas e ele vai ser extinto. Então, assim, se o autor tiver interesse no julgamento do mérito, ele teria que propor uma ação para pedir o julgamento do mérito e pagar custas. Então, assim, e eu vejo que os dispositivos, os artigos não conversam. Esse daí eu acho que é um dos principais pontos, né? Porque teve um problema aí de cronologia, a meu ver, desses artigos, né? Não se pensou que quando o autor fosse intimado para, inclusive, se manifestar sobre essa emenda inicial, o réu ainda não teria sido citado. E o autor já tem advogado constituído nos autos. Como você falou, na melhor das hipóteses, é uma citação de intimação eletrônica. Mas a gente pode estar falando de uma citação de intimação por oficial de justiça. Ou por carta, enfim. Algo que realmente vai demorar mais. Então, a gente tem prazos aí para o autor e o réu começando, iniciando até mesmo, e se findando, com certeza, em datas distintas. Né? Então, o problema desse artigo aí é que sistematicamente, na forma que eu entendo, sim, o réu não impugnou, esse processo vai ser extinto, mesmo que o autor requeira o provimento do mérito. Porque, na verdade, ele optou por um requerimento que era diferenciado. Uma espécie de uma tutela diferenciada mesmo, na linha do que foi desenhado pela ADA. Essa tutela objetivava única e exclusivamente esse pedido antecipado. E sendo deferido, porque, claro, uma outra situação é o deferimento parcial. Me parece que se o autor pediu 3x e ganhou x, ele teria esse interesse, inclusive, em não só pedir a tutela final, como requerer agravar, eventualmente, e requerer o prosseguimento em relação ao todo. E aí podendo produzir provas do seu direito, demonstrar, porque ele quer a tutela inteira. Enfim, na hipótese do deferimento parcial, eu não tenho dúvida de que o autor teria direito ao prosseguimento desse pedido antecipado, inclusive com provimento final de mérito. Né? A outra hipótese é que ele pediu X,
nesta tutela diferenciada, né, que é com o objetivo de se estabilizar, né, ele pediu X e ganhou X. Eu acho que no caso que ele pediu X e ganhou X, e o réu não se opôs a entregar para ele X, né? Não, olha, tá bom, é direito seu, eu vou entregar, eu vou cumprir essa decisão judicial. Me parece que esse processo tem que ser extinto mesmo. Porque o interesse do autor nesse processo, ele girava em torno desse pedido que foi, inclusive, estabilizado, né? E aí eu acho que nessa hipótese, se ele objetivar o provimento final, ele vai ter que propor uma ação objetivando o provimento final, né? E aí sim. O problema é que na dispersão dos prazos, ele muito possivelmente vai ter que praticar um ato inútil. O que, pensando em processo, a gente pensar que o autor vai necessariamente praticar um ato inútil é meio absurdo, né? Porque Sim. o prazo dele vai se iniciar antes, ele não sabe se o réu vai recorrer, se o réu vai contestar na linha do entendimento aí da terceira turma, e por isso vai ter provimento final, e não vai ter estabilização, ele não sabe se esse processo vai ter que prosseguir, né? Quando inicia o prazo dele de emenda. Então, a gente está admitindo que ele vai ter que praticar esse ato e sem saber se ele vai praticar esse ato e esse ato vai ser um ato inútil, né? Então, num dos defeitos desse artigo ainda está esse problema dos prazos, porque os prazos realmente eles não se falam, como você falou, eles não se conectam. Eles parecem que foram fixados ao léu, assim, porque realmente desconsiderou que não estão os dois com advogados constituídos nos autos, que na melhor das hipóteses teriam prazos idênticos, né? Na verdade, a gente está falando que praticamente em todos os casos o prazo do autor vai Sim. se iniciar e terminar e findar, né, antes do réu. Então, é uma questão interessante. Sim, e aí toda vez que tiver uma tutela estabilizada, a gente vai ter um ato processual inútil, como você bem falou. Eu até desafio, hein, Paula, as pessoas que estão aqui nos acompanhando a compartilhar com a gente aí se alguém já teve alguma experiência de tutela antecipada, antecedente, estabilizada. Porque assim, Verdade. eu já tive a oportunidade de propor, já tive a oportunidade de recorrer e me opor, mas nunca aconteceu em nenhum caso meu a estabilização. Pois E com é. você? Não, exatamente. Eu já tive a oportunidade de estar pelo autor e já tive a oportunidade de estar pelo réu. Nenhuma tutela minha estabilizou. Nem eu deixei pelo réu e nem quando eu estava pelo autor deixaram a minha tutela se estabilizar. Então eu tive que aditar. E na verdade, até confesso, Ive, eu queria o provimento final. Então, se ele tivesse deixado de estabilizar, porque não ia acontecer, claro, era uma questão Sim, muito relevante, enfim, uma liminar polêmica. Então, eu sabia que o réu não ia deixar estabilizar, mas se ele deixasse estabilizar e extinguisse, eu ia ter que propor uma outra ação, porque eu ia ter que pedir a tutela final, porque eu queria sim. mais coisa do que o meu pedido antecipado. Eu não queria só aquilo. Mas a gente tem, eu vejo aí muito sentido nesse instituto para determinadas ações. Nessas questões, por exemplo, que a gente fala de direito médico, plano de saúde, por exemplo, é uma situação, para mim, assim, evidente, né? A priori, né? Eu nunca trabalhei como ré para ver, mas, na verdade, pensando assim por alto, a verdade é que nas ações de plano de saúde, várias, né, que o pedido é meramente de obrigação de fazer, internar, realizar um exame e etc., cumprida aquela obrigação, me parece que o plano teria muito maior interesse em que essa ação se extinguisse. Porque se ele mantiver a ação viva, na maioria dos casos, ele corre o risco de manter não só o pagamento dos honorários dos advogados, que estão acompanhando aquela ação durante todo o tempo processual, que a gente sabe que geralmente é longo, mas ainda o risco de dano moral. Que, na verdade, se isso fosse medido, né, atuarialmente, possivelmente ia contabilizar para que aquela tutela se estabilizasse. É claro que você tem hipóteses que são de fraude, né, questão de saúde, que são evidentes, né, que o plano não teria interesse em deixar, ou alguma questão mais, algum ponto mais marcante relacionado à nulidade de cláusula contratual e etc.
Mas eu acho que num procedimento já pacífico na jurisprudência, me parece por exemplo, os planos teriam interesse sim em deixar esse procedimento morrer, entre aspas, né? Ele se encerrar nele mesmo, naquele provimento diferenciado da tutela e com essa estabilização. E aí, se fosse o caso, vir um tempo depois de verificado e tal, e tentar questionar essa tutela via ação, que eu acho que você vai chegar lá ainda, mas tentar questionar de outros meios. Mas me parece que nesses casos é onde eu vejo um cenário mais tranquilo, entre aspas, nessa situação. Processo que, evidentemente, você está litigando contra um entendimento jurisprudencial pacificado, alguma questão assim, né? Uma concordância evidente, assim. Mas, claro, que a capacidade do brasileiro de litigar é maior do que a de concordar. Então, como a gente está falando, na prática eu nunca vi. Eu não sei se alguém aqui, como você sugeriu, já trabalhou em algum caso que tenha efetivamente se estabilizado, mas na prática eu ainda não vi. Pois é. Os exemplos acadêmicos são excelentes, né? O negócio é acontecer Na no prática, mundo fenomênico. exato. É, Passando aí para o nosso próximo ponto, falando do parágrafo segundo. O parágrafo segundo é aquele que diz que, estabilizada a tutela, ela pode ser revista, reformada ou invalidada por meio de uma ação própria. O ponto, enfim, que eu queria já deixar pré-preparado é que, assim, eu enfim, matutei aí sobre esse dispositivo, tentando fazer uma leitura conjunta, principalmente com o parágrafo sexto, que é a cereja do nosso bolo. E o que que eu pensei? Ainda que seja o mais óbvio e o mais prático, e o que esteja escrito na maioria dos livros que eu estudei, a maior parte da doutrina diz que nessa ação é uma ação para se questionar o mérito, o pedido principal. E nesta ação se pede também a reforma, enfim, a desconstituição da tutela estabilizada. É, enfim, o que é que eu penso? Até para poder justificar o que eu vou defender com relação ao Instituto da Estabilização após os 2 anos, e a gente já vai chegar lá, eu acho que realmente é o mais prático, provavelmente será o mais comum, mas não é obrigatório. Eu não vejo impossibilidade de que se ajuize uma ação só para desconstituir a tutela que se estabilizou, independente de se ser feito um pedido de demérito. Até porque eu vejo são tutelas distintas. Em um caso, se quer um juízo provisório de cognição sumária, no outro, se quer uma cognição exauriente, definitiva, com aptidão para formação de coisa julgada material. Vou tentar não adiantar muito para a gente poder seguir o nosso cronograma, mas só queria pontuar que, com relação a essa ação, até para efeitos de defesa da própria redação do parágrafo 6º do 304, eu entendo que não é necessariamente uma ação que se faça um pedido de mérito. Aí obviamente, já está outra discordância nossa, né? Espero que a Dulce ainda esteja aí para me defender, né? Que ela discorda de você. Mas o problema aqui para mim é que, na verdade, qual é o objetivo, né? De novo, qual é o objetivo do Instituto? O objetivo era, olha, se todo mundo concordar, entregou aqui, o judiciário nem analisa isso no mérito, né? Nem adentra aos pontos da inicial, da defesa, né? Da tutela que cada um requer para si, autor e réu. E nem faz essa análise profunda sobre a questão posta em juízo. Na verdade, o que a gente está dizendo é isso, né? É de que vai ser uma cognição sumária ali, perfunctória, e que as partes vão concordar com aquilo e aquilo vai se estabilizar. Que é isso que o código diz, né? Seja lá o que for essa estabilização, ele morreria ali e se estabilizaria.
E aí, o que eu vejo na natureza dessa ação a ser proposta, né? Significa que algum dos dois, autor ou réu, por algum motivo se descontentou com aquela tutela sumária que foi lhe dada e, aparentemente, requer a juízo uma tutela exauriente. Por quê? Ele não pode, a meu ver, vir agora e falar: olha, quero outra tutela sumária aqui. Repensei melhor essa questão e com base aqui só em, olha, algumas provas, evidências, um perigo de dano e etc. Quero uma outra tutela sumária. Isso, a meu ver, descaracterizaria toda a ideia do Instituto, né? Se o Instituto ele foi feito para, olha, num primeiro momento, um requereu, o outro concordou e ninguém vai decidir sobre isso, ok. Mas a partir do momento que você vem no judiciário, requer uma reapreciação daquele pedido antecipado que já foi dado, né? Aquele pedido já foi dado, tanto que se estabilizou. Você só pode, a meu ver, né, requerer um provimento final. Que, olha, você está levando ao judiciário de novo falando: olha, trazer elementos aqui, eu quero rediscutir isso aqui. Eu quero rediscutir porque eu quero produzir prova, eu quero ter todos os meus direitos de defesa garantidos, eu quero apresentar elementos para a formação de uma cognição efetivamente exauriente sobre o tema e demonstrar, na verdade, que o direito está comigo, né? Porque é isso, o judiciário, a gente tem que entender ele como um efetivo pacificador, né, de justiça. E se a gente... Se num primeiro momento o judiciário deu aquela decisão e aquilo pacificou o conflito, ou seja, autor requereu, réu, mal ou bem, seja por omissão, concordou, né? Ele não precisa nem se manifestar expressamente, mas ele concordou. Teve a pacificação daquela lide, né? Esse é o entendimento, eu acho. E se ele volta no judiciário para requerer a apreciação novamente, na verdade ele está dizendo que aquela decisão sumária não pacificou a lide. Tanto que eu estou trazendo novos elementos, eu estou trazendo questões que precisam ser apreciadas e pedindo, a meu ver, sim, uma tutela exauriente. E aí um mérito, né? Como a maior parte, eu acho, da doutrina vai entender. Mas o que, assim, eu tento me orientar bastante também pelo que está escrito na norma, porque assim, a norma já é difícil. É E é o que eu te verdade. falei, é a questão da gente fazer leituras de lei diferenda, assim, porque a norma já não é muito concatenada. Não. É, e assim, se a gente ficar tentando fazer a melhor leitura, como a gente já concluiu até quando a gente conversou anteriormente, cada um vai ter sua melhor leitura. O que eu entendo é que o legislador deu oportunidade, e aí acho que muito mais para a parte contrária, a parte contra quem foi dada a tutela, do que propriamente dito o autor, de rever a tutela. Tanto que a norma do parágrafo 2º do 304 fala em propositura de ação para rever, reformar e invalidar a tutela estabilizada. Então, assim, a mim me parece que o objetivo dessa ação é desconstituir, é modificar a tutela estabilizada por algum fundamento novo, que quer que seja. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, como eu te falei. Eu só vejo que são institutos diferentes, ou seja, uma coisa é eu ajuizo uma ação para modificar a tutela estabilizada. Essa é a ação que eu vejo que está prevista nesse dispositivo. Se eu quiser ajuizar uma ação para ter uma cognição exauriente sobre parte desse objeto, ou, enfim, algo que se conecte a ele, como você deu o exemplo da saúde, se de repente estabilizou a tutela que mandou internar alguém, ou que mandou fazer o exame, mas eu tenho interesse depois em pedir a invalidade de uma cláusula, ou a declaração de validade de uma cláusula contratual. Então, assim, isso aí já é o exercício do meu direito de ação. Porque, assim, eu não necessariamente posso querer desconstituir aquela tutela. Eu vou querer um pedido focado que tem a ver com a relação contratual, que foi submetida à apreciação judicial nesse pedido de tutela antecipada antecedente. Então, assim, tentando aí compreender, dar uma compreensão apegada ao que está escrito, Sim. eu vou
defender que sim, o objetivo dessa ação, sem prejuízo de também se cumularem pedidos, ou seja, de fazer um pedido de julgamento do mérito, enfim, de pedir uma cognição exauriente sobre aquele pedido feito anteriormente, cuja tutela se estabilizou, eu faço um pedido de modificação, de revisão daquela tutela estabilizada. Então, assim, eu consigo vislumbrar que eu posso ter interesses distintos nesse particular. Não, perfeito. Eu concordo que, na verdade, essa ação ela só pode estar restrita ao que foi objeto daquela tutela, né? Na verdade, até para a gente separar, porque eu entendo que esse prazo aí só vai valer para desconstituição Então, dessa, né? esse é o principal Agora, na motivo. verdade, o que eu entendo é o seguinte, aí, até tentando fazer uma leitura do artigo que, como a gente já falou, não é bom, né? E aí, tentando um pouco para a linha do que você falou, para a gente evitar também doutrinar muito, né, entre aspas, né? Mas criar muitas teorias na doutrina e na prática só confundir mais, né? Porque a letra da lei ela já não é precisa, né? A doutrina ela já diverge, né, em vários pontos em relação a esse instituto. Então, para tentar ali alinhar minimamente, o que eu acho é que seria uma ação, né? A gente tem que entender que essa ação que está prevista aí no parágrafo 2º é uma ação, sim, focada no objeto da tutela, mas na qual eu requeiro avaliação desse pedido antecipado, porque a gente está falando aí, obviamente, de um pedido antecipatório, né? A gente não pode falar em estabilização de um pedido cautelar, né? A meu ver, né? Então, a gente está falando de um pedido antecipatório. Então, se ele era um pedido final e ele foi antecipado, né? Na lógica do raciocínio, eu tenho que, nessa ação, a meu ver, né, o que eu defendo, desconstituir esse pedido final. Essa é o meu enquadramento do mérito, disso que você está falando sobre mérito na norma, né? A norma fala em modificar, alterar ou desconstituir esse pedido. Sim, esse pedido. Ele foi dado antecipado, né? Mas ele tinha uma ideia de um provimento final dele, né? Ele previa que ele ia ser dado ao final de um processo se ele não fosse antecipado, porque ele poderia ter sido indeferido, por exemplo. Poderia nunca ter se estabilizado, porque ele poderia ter sido indeferido desde o início. Mas desconstituir o mérito desse pedido enquanto final, né? Não necessariamente, talvez, da relação jurídica como um todo, como você pontuou. Sim, Porque as outras questões, inclusive, eu entendo que elas podem ser discutidas em outras ações. E que esse prazo ele não vai isso. contar Exatamente, para essas outras ações, que exatamente. inclusive tem outros prazos prescricionais, Sim, outras sim, questões, né? sim. E aí, até antecipando, acho que um pouco, que eu acho que é o nosso próximo ponto, eu entendo que esse prazo, por exemplo, de 2 anos, ele é decadencial, né? Mas ele é restrito àquele pedido, né? Ao mérito Isso eu daquele também pedido. concordo. Não a um eventual, até porque, como a gente estava falando, o autor supostamente ele é editor, né? Aqui, pensando rapidamente, supostamente ele apresentou essa peça desnecessária Sim, de aditamento. Então, eu não posso considerar a peça do aditamento dele como sim, tudo aquilo que ele, por exemplo, aditou, que ele falou lá, sim, precluiu, né? Até porque, para mim, não é coisa julgada. Então, se não é coisa julgada, não há dúvida, eu posso rediscutir. O que ficou restrito? Então, qual foi o objetivo dessa norma? Para a gente não entender que ela era uma norma vazia, né? Que eu poderia sempre rediscutir. Não, ela está restrita a esse pedido que eu deixei estabilizar. Eu, enquanto réu, deixei estabilizar. Passou. sim. Me conformei com ele. E eu tenho 2 anos Isso, para desconstituir ele. Mas isso. desconstituir ele como? Desconstituir ele, me parece, no mérito final, do que seria o pedido final dele. Sim, Não necessariamente. Porque, para evitar, eu acho, Ivi, e aí, por isso a linha do mérito dele, para evitar que a gente entenda que a gente quer desconstituir por exemplo, questões preliminares, não tinha urgência, né? Isso seria sim, um argumento entendi. para desconstituir uma liminar. Mas, a meu ver, isso não Sim, vai ser um argumento válido para essa ação que vai ser proposta nesse prazo de sim, 2 sim, anos. Né? sim, Eu tenho que desconstituir isso no mérito, nesse sentido. Os argumentos que giravam em torno da preliminar em si, né, da questão antecipatória em si, sumária, eles estão superados. Agora eu estou discutindo o resultado final que ele queria.
Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Olha, como devemos ter mais ou menos uns 10 minutinhos aí, eu acho que já vale a gente pular, ainda que a gente tivesse algumas coisas para discutir sobre o parágrafo terceiro e o parágrafo quarto, a questão da prevenção, acho que aí já não, é o único que Tranquila, a né? gente não botaria nenhum problema. Não. Pensei da gente pular já para os parágrafos quinto e sexto, e aí a gente discutir essa questão do prazo de 2 anos, o que é tutela estabilizada, super estabilizada, e se faz coisa julgada ou não. Podemos? Por favor, e aí me diz aí já a sua opinião, porque esse daí é traumático. Então, e eu acho que foi até bom a gente pular, porque a gente consegue fazer esse gancho com o parágrafo segundo, porque o parágrafo quinto diz que esta ação do parágrafo segundo ela tem que ser proposta no prazo de 2 anos. E Sim. o parágrafo sexto diz que a decisão estabilizada depois desses 2 anos não faz coisa julgada, mas impede a propositura de uma ação para desconstituir a tutela estabilizada. Então, assim, aí a gente tem uma tutela proferida, deferida, partindo desse pressuposto, e a gente tem não foi impugnada, estabiliza. Entre a estabilização ou a decisão que extinguiu o processo, que esse é o marco temporal que a norma usa, e os 2 anos seguintes, nós temos uma tutela estabilizada que pode ser modificada por meio de uma ação própria. Depois desses 2 anos, de acordo com a lei, essa ação própria já não poderia mais ser proposta para, enfim, modificar essa tutela. E aí a pergunta que fica é: se não pode ser proposta ação para modificar essa tutela, como que não faz coisa julgada? Seria uma superestabilização? Essa é a minha primeira pergunta para você. E a segunda pergunta é, e acho talvez até mais fácil de ser respondida, se esta limitação está restrita à modificação da tutela estabilizada, é, como ficariam os pedidos de mérito, de cognição exauriente, outros pedidos atinentes à relação jurídica que foi discutida nesta demanda, nesse processo de tutela antecipada antecedente. Pode começar. Bom, a primeira é o problema que a gente falou bem no início, né? Que eu não sei se o pessoal já estava acompanhando, mas são essas palavras que foram utilizadas ao longo do código dessas supostas estabilizações, né? Eu confesso que eu ainda tenho várias dúvidas sobre elas. E tem essa da antecipação, tem uma estabilização do saneador também, que ninguém sabe o que é essa estabilização. As próprias estabilizações processuais, né? E uma coisa que a gente até conversou hoje mais cedo e que eu achei bastante interessante é o seguinte: para mim, né, eu parto do pressuposto que essa estabilização ela só pode ser uma preclusão. Porque eu, de fato, não entendo que ela é uma coisa julgada. Na linha do Leonardo Greco, né? Qualquer processo sem que tenha alguma limitação ou restrição probatória, ele não pode fazer coisa julgada, né? Então eu não posso aceitar, né, que passados esses 2 anos isso se estabilizaria na forma de uma tutela de coisa julgada, né? Para mim há um cumprimento voluntário, um pedido e um cumprimento voluntário. Como se fosse fazendo esse comparativo com a monitória de novo, né? Mas não uma coisa julgada no sentido de um carimbo do Poder Judiciário de quem estava com direito naquele caso, né? Porque não teve essa análise, não teve essa validação em si, né? E se você não teve essa validação, a gente não pode pressupor que o Judiciário simplesmente aceitou aquilo como definitivo ad eternum, né? Então, eu entendo que, de fato, vai ter essa ação. Você tem 2 anos aí para desconstituir esse título, né? E, como a gente falou, brigando por esse problema que você teve, ou seja, essa decisão que se estabilizou, né? Você tem 2 anos para discutir isso que foi estabilizado. Toda a questão de mérito que envolve, eu acho que você até antecipou e nesse ponto a gente até concorda, né? Eu acho que toda a questão de mérito que envolve a questão paralela do que foi deferido na tutela, ela vai poder ser questionada por via própria,
né? Eu não posso entender que nesse pedido aí que se estabilizou, toda a questão paralela ela foi englobada e há uma coisa julgada e etc. em relação ao todo. O problema é que aí eu não consigo definir, eu chamo de preclusão, e aí eu quero abrir para você, porque eu sei que você tem uma outra ideia, do que seria então essa estabilização. Né? O que o código, porque o código não traz palavras inúteis, a gente não pode entender que a lei traz palavras inúteis, então o que seria? O que o código teria dito aí dessa estabilização? Paula, então, eu te falei de um artigo bem interessante que eu li do Luiz Eduardo Mourão. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo. E, se eu não me engano, foi, não sei se foi a tese, acho que sim. A tese dele foi sobre coisa julgada. E, assim, é um livro bem robusto sobre o tema. E o Mourão, ele parte do pressuposto de que a coisa julgada é a impossibilidade de você rediscutir um determinado tema, que já foi, enfim, reabordar um tema, repetir uma demanda. Tá. Então, assim, e aí eu apelo até para os conceitos mais clássicos de coisa julgada material e formal. O artigo 502 do CPC atual, ele liga a figura da coisa julgada ao julgamento do mérito. Então, assim, o mérito faz coisa julgada. Ao mesmo tempo, o artigo 487, nos parágrafos, quando vai se mencionando as hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, acho que é o parágrafo primeiro, ele diz que a litispendência e a coisa julgada impedem o ajuizamento de uma ação idêntica, ou seja, com mesmas partes, causa de pedir, pedido. Então, assim, eu vislumbro ainda que o 502 tenha ligado a coisa julgada à palavra mérito, esse impedimento de propor uma demanda idêntica, eu vejo que ainda existe no código esse resquício do conceito de coisa julgada formal. Então, assim, ainda que o parágrafo 6º do 304 diga que não faz coisa julgada, eu concordo que não faz coisa julgada material, porque a gente está falando de cognição sumária, e como você bem falou, os pedidos que serão objeto de cognição exauriente, eles não são objeto dessa restrição imposta pelo parágrafo 6º do 304. Então, o que eu vislumbro é que existe sim uma coisa julgada formal, porque aquela ação prevista no parágrafo 2º, que tem como objeto modificar a tutela estabilizada, ela não pode mais ser proposta. E na medida que existe essa restrição à propositura da ação, haveria uma coisa julgada formal. E aí, a coisa julgada formal, ela é ela é um pouco maior do que a preclusão. A preclusão enfim, predominantemente entendida como um fenômeno endoprocessual. Então, a coisa julgada formal, ela serviria para produzir efeitos para fora daquele processo no qual foi estabilizada a tutela. Então, é isso que eu acredito que exista. Estamos agora com 2 minutos para a gente se despedir. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, se quiser ponderar alguma coisa sobre o que eu falei. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu achei que era importante porque a gente teve essa conversa mais cedo e eu mesma fiquei na dúvida também, se a gente não poderia considerar aí que reviveu a coisa julgada formal e aí a gente estaria trazendo isso nessas pequenas estabilizações aí, né? Que o código traz. Então, eu achei bem importante essa sua ponderação. E eu acho que é isso. A gente discorda em alguns pontos, mas a gente concorda na maioria deles, porque eu também acho que a lei foi mal redigida. O que eu queria que tivesse lá não está. Eu sei disso. E aí, por isso também a Ela de LED dificuldade. lata ela de LED ferenda é maravilhosa. O Exatamente, problema eu é que queria que LED lata tivessem outras é coisas. um Eu sei que não tá, sofrimento. exatamente. Eu sei que não tá, e aí a gente tem que aceitar com o que tá, né? Eu acho que também por Sim, isso a gente tem alguns óbices na utilização do próprio instituto, né? Um pouco de, sim, de receio da advocacia, né? concordo. Porque eu acho que existem muitas polêmicas em relação a eles ainda. O STJ ainda não pacificou, né? Como você colocou bem no começo, eu acho que tem decisões diversas já sobre o tema. Então, isso também Sim, traz insegurança jurídica, né? O que dificulta a utilização do Instituto como um todo. com certeza. E a gente nunca tem, claro, o mundo ideal do que a gente sonha que estaria,
mas a gente tem que trabalhar com as realidades postas. Eu concordo em muitos pontos com você, da forma que ele ficou, a gente tem que entender a lei como ela está. E aí eu Sim. queria finalizar aqui agradecendo muito o seu convite, dizer que o debate com você é sempre muito rico, eu sempre aprendo muito. E aí agradecer o Elas no Processo, em seu nome, como sua convidada, por me deixar participar desse grupo.